Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, eu vou responder a uma pergunta de um aluno sobre a seguinte questão: o que é o dogmatismo e como que a gente pode utilizar o estranhamento para romper com ele? Eu vou basear no livro da Marilene Chaui, Iniciação à Filosofia, que vai falar exatamente sobre esse assunto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o dogmatismo? O dogmatismo é uma atitude que as pessoas geralmente têm, né, de acreditar em tudo facilmente. Mais ou menos é isso, né? É uma atitude natural e espontânea que a gente tem desde criança. É a nossa crença de que o mundo existe e é exatamente da forma como o percebemos. Nós temos essa crença porque nós somos seres práticos. Nós nos relacionamos com a realidade como se ela fosse um conjunto de coisas, de fatos, que são úteis ou inúteis para a nossa sobrevivência. Então é basicamente isso. Igual eu já falei em outras aulas aí, né, que a filosofia ela tem muito a ver com essa busca pela episteme, ou seja, pelo conhecimento verdadeiro, deixando de lado as opiniões que seriam a doxa. A atitude do filósofo é aquela que vai mais a fundo. Por exemplo, eu recebo um WhatsApp. Eu vou verificar primeiramente se aquela notícia é verdadeira antes de sair compartilhando essa notícia. As fake news hoje em dia, que são tão divulgadas, são um dos exemplos mais evidentes do tal do dogmatismo. E a questão do estranhamento, como é que ela ajudaria? Olha, o estranhamento ele vai romper com o dogmatismo pelo seguinte motivo. A atitude dogmática, como eu disse, ela é um pouco conservadora. Ela preserva as novidades do inesperado, do desconhecido e de tudo que possa desequilibrar as crenças e opiniões já constituídas. E esse conservadorismo ele se transforma em preconceito, em ideias pré-concebidas que impedem até mesmo o contato com tudo quanto possa pôr em perigo o já sabido, já dito, já feito. O conservadorismo ele pode aumentar quando o dogmatismo estiver convencido de que várias de suas opiniões e crenças vieram de uma fonte sagrada, por exemplo, né? A revelação divina. Você tem uma revelação divina incontestável. Então, quem ousa enfrentar essas crenças e opiniões com argumentos racionais é tido como criminoso. Esse conflito entre verdades reveladas e verdades alcançadas vai preocupar a filosofia desde o surgimento do cristianismo. Por aí a gente vê que uma atitude dogmática ela é parecida um pouco com essa atitude do dogma da Igreja Católica mesmo, na Idade Média, né? Ou seja, você tem que aceitar porque é uma verdade de fé, uma revelação divina, etc. E na verdade a filosofia está querendo ir um pouco mais além. Ele não está necessariamente negando o dogma. Ele está querendo dizer o seguinte, não, vamos tentar aprofundar, né, buscar uma explicação racional para as coisas. O estranhamento, ele rompe com o dogmatismo porque ele tira essa familiaridade do mundo para nós. No momento em que algo deixa de ser familiar, né, então a gente deixa de olhar para aquilo como se fosse óbvio, a gente passa a olhar como se nunca tivéssemos visto. Igual uma criança que vê uma coisa pela primeira vez e fica se questionando, é como se a gente não soubesse nada sobre esse objeto. E com base nisso, a gente consegue questionar e, detalhe, não sofremos com o preconceito que existe em razão disso. Então, a atitude de filósofo é aquele que busca estranhamento do que é óbvio, porque estranhar-se diante do diferente é muito fácil, né? Agora, estranhar daquilo que parece óbvio é o mais difícil. E por isso, o filósofo ele não pode ser alienado. Como eu disse, receber no fake news e já sair compartilhando sem buscar as fontes e assim por diante. É um exemplo prático da vida cotidiana que eu quis trazer aqui à tona. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. E a qualquer outra pergunta também a gente responde nos próximos vídeos.